Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. No dia de hoje, então, nós damos continuidade à nossa conversa sobre Santa Teresa, a nossa conversa sobre o Castelo Interior ou Moradas, na obra mais conhecida, para alguns a obra mais importante de Santa Teresa de Jesus. Antes de mais nada, eu peço que você comente, compartilhe, envie o nosso vídeo para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos de WhatsApp, e nos ajude então aí na evangelização, nesse processo de evangelização. Nós já falamos então, nós conversamos então, falamos sobre a vida de Santa Teresa, nós falamos então sobre os graus de oração, e agora a gente trabalha então o Castelo Interior, né? Que são as moradas, o livro mais famoso aí que Santa Teresa divide, né? Fala que a alma humana é como um castelo e que no interior deste castelo está o Senhor. E a alma, no processo de santificação, ela vai entrando, então, cada vez mais, digamos assim, para dentro de si, sendo que no centro desse castelo, nessa última morada, está o Senhor. E a alma vai se unir perfeitamente a este Senhor. Essa noção, de certo modo, ela já existia no sentido de que havia, né, uma divisão entre as vias, né, em que a gente tinha a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. A via purgativa corresponde aí aproximadamente àquilo que a gente conversou na aula anterior sobre o Castelo Interior, em que seria a primeira, segunda e terceiras moradas, em que a alma vai evoluindo, saindo do pecado, entrando então no castelo, começando então a ter uma vida interior, então depois ela progride para a segunda morada. Algumas almas, como Santa Teresa diz, sequer entraram no castelo, e depois ela vence os pecados mortais, ela vence os pecados veniais, para que ela entre então na via iluminativa, que corresponde aí à quarta e quinta moradas, né? A quarta e um pedaço da quinta morada. E a via unitiva corresponderia então a um pedaço da quinta morada, né? Já no final da quinta morada, Santa Teresa já nos fala sobre a união, né? Então vai ter união, noivado e matrimônio na via unitiva, que corresponderia aí a aproximadamente um pedaço da quinta morada, a sexta e a sétima moradas. Lembrando que aqui há nada mais que uma divisão didática deste assunto, né? É todo um processo, e aí em todo este processo a alma vai andando, a alma vai caminhando e vai progredindo espiritualmente. Então, essa Teresa era muito didática, o que facilita muito trabalhar a obra dela, né? Por exemplo, São João da Cruz, não é possível trabalhar a obra de São João da Cruz como nós trabalhamos aqui a obra de Santa Teresa, haja vista que a maneira como São João da Cruz apresenta o seu pensamento, né, apresenta aí os seus escritos, a sua obra, não tem uma didática tão bem organizada, então é muito difícil falar, né, sobre isso, além do que São João da Cruz fala muito de uma maneira muito complexa, fala sobre assuntos muito complexos. Ele já trabalha, então, né, por exemplo, Chama Viva de Amor é escrito para falar sobre, né, o máximo grau de união, como comporta a alma, né, como está a alma com as suas devidas potências em alto grau, né, já em fase de união, de matrimônio espiritual. Isso é extremamente complexo, de certo modo, um pouco distante da realidade da maioria das pessoas. A didática da obra de São João da Cruz ela é muito voltada para ele escrevia, né, as poesias, e aí a partir daquelas poesias, né, ditames, né, do próprio Deus a ele, né, uma inspiração profundamente divina que ele recebia, e aí ele ia interpretando aqueles poemas na sua obra, e mais ou menos as obras orgânicas, pelo menos, funcionam deste modo, né, e aí ele vai explicando ali como fica a alma, né? É mais difícil trabalhá-lo nesse aspecto, mas Santa Teresa não, é extremamente didática, e essa questão das moradas, ela evolui, ela tem um dos motivos disso ter sido tão bem aceito, né, ter essa importância tão grande, é justamente essa forma didática com que ela trabalha um processo que é um todo, né? Lembrando que a alma que ela não progride espiritualmente, ela também regride, ela também volta atrás. Então, ela vai falar, né, sobre, a gente fala então sobre a quarta, né, em um pedaço aqui da quinta moradas, e eu quero já de antemão chamar a atenção para dois trechos.
a gente sabe, como o apóstolo diz, que sem o amor nada existe, nada adianta. E é muito interessante a gente perceber a obra de Santa Teresa, que por mais mística que ela seja, você vê Santa Teresa com um enfoque muito grande dentro do aspecto da realidade. Né? Santa Teresa trabalha, né, trabalha toda a questão das potências, etc., mas de uma maneira tão humana, né, que é impossível que mesmo nós que não somos tão elevados espiritualmente quanto a santa, é impossível que nós não consigamos apreender, né, as coisas muito importantes que nos ajudam de um modo muito interessante em relação à nossa espiritualidade. Até pelo próprio objetivo da santa, que quando escreve a sua obra é ajudar, né, a sua obra de um modo geral. O principal objetivo não era, né, fazer parte do catecismo da Igreja Católica, como Santa Teresa faz, não era se tornar doutora da igreja, mas simplesmente ajudar ali as irmãs a rezarem, né? E obedeceu também a pedidos dos seus diretores espirituais, que vendo, né, a grandeza e a beleza de tudo aquilo que ela vivia, achava que a santa deveria escrever o que ela aprendeu, né, através de seus estudos, mas principalmente através da vida espiritual. E ela alerta alguns pontos extremamente importantes, que é justamente a importância do amor. Ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como um símbolo ruidoso, né? Seria totalmente inútil. Então não adianta nada disso aqui, não adianta ter uma vida de oração maravilhosa, não adianta muitos sacrifícios e obras ao Senhor, que se nos faltar amor. O amor é aquilo que é o mais importante. Sem amor, nada adianta. Né? E ela alerta sobre irmãs que, porventura, possam se preocupar exageradamente com a oração, né? Deixando de lado as obras, deixando de querer agradar ao Senhor através das obras. Então não se trata de modo nenhum do trabalho da santa de uma fuga da realidade. Não se trata, apesar, né, a gente sabe que Santa Teresa queria se dar mais à oração, estar no trato com o Senhor. Mas isso de modo algum fez Santa Teresa numa mulher de oração, distante da realidade, com coisas totalmente abstratas, pelo contrário. Né? Você vê uma mulher que, apesar de querer, de preferir a oração, sabia também da importância da obra, né? E que no lombo de um cavalo ia mundo afora, ia pela Espanha, né? E redondeza aí, fundando Carmelos, reformando Carmelos e ajudando na obra de Deus. Esse equilíbrio, né, que a gente percebe em Santa Teresa de Marta e Maria, né? Uma Teresa que reza e uma Teresa que trabalha, é algo extremamente interessante, extremamente importante. E ela alertando então sobre o amor, ela diz o seguinte, né? Consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo e rogar-lhe pelo amor contínuo da honra e glória de seu Filho e pela prosperidade da Santa Igreja Católica, da Igreja Católica. São esses os sinais do amor. Não julgueis que a oração consista em fixar o pensamento numa só coisa, nem que tudo esteja perdido quando vós distraís um pouco. Ela alerta, então, nos fala sobre essa importância, então, do amor, dessa vontade profunda que deve haver em nós de contentar a Deus, de fazer, sobretudo, a vontade de Deus, de agradar a Deus. Esse amor que muitas vezes nos falta. Esse amor que nós, muitas vezes, precisamos clamar e pedir a Deus que nos ensine a amar, porque nós não sabemos. Somos demasiadamente egoístas, preocupados com as nossas próprias coisas, mas não em contentar e agradar a Deus continuamente. Então a nossa oração precisa ser sempre voltada a pedir a Deus que nós amemos mais. Né? E quantas vezes nós vemos pessoas, né, que às vezes não têm prática religiosa. Eu vi a homilia de um padre no domingo agora passado, ele falava justamente sobre isso, sobre como muitas vezes ele via pessoas que às vezes viviam em situações de pecado grave, mas que demonstravam tanto amor. Não que não vá haver de nós, isso não é um convite de modo algum ao pecado, ou a viver a vida de qualquer modo, né? Ou má interpretação, ou não querer seguir, ou achar que a nossa fé não precisará de seguir, né, regras e os desígnios de Deus. Não é nada disso. Mas é entender que tudo é inútil se não tiver amor. Tudo é inútil se nos faltar amor.
né? E mesmo os esforços grandiosos de oração sem amor, eles são totalmente inúteis. Então ela refere muito, ela fala muito isso, né? Essa preocupação muitas vezes exagerada com qualquer coisa em relação à oração, com qualquer distração em relação à oração, né? Como se isso fosse colocar tudo a perder, né? Criticando aí algumas irmãs religiosas, né, dela na época, né, amigas dela e religiosas, que se preocupavam exageradamente. Ela tem uma descrição um pouco mais à frente, né, a irmã que ficava ali extremamente compenetrada na oração, exageradamente preocupada. Não, elas não entenderam nada, né? É sobre o amor, né, acima de tudo o amor, em agradar e contentar a Deus, em trabalhar para o Senhor, em trabalhar para a sua Santa Igreja. E aí ela vai trabalhando, né, nessas quartas moradas. A gente sabe que aqui começa a vida mística, né, aqui começa os favores e as graças sobrenaturais, elas vão ocorrendo aqui, né, a alma já entra, uma coisa que marca, né, a entrada para o quarto grau, para a quarta morada, é justamente o fato da alma entrar, então, né, fazer a oração de quietude, né. Eu não vou falar sobre a oração de quietude aqui, né, já falamos no vídeo precedente, mas na oração de quietude, então, que a vontade é tomada por Deus e vai recebendo ali, vai comunicando o amor de São João da Cruz, né? Deus comunica amor à vontade, então a vontade é tomada e a potência da vontade é tomada e a alma vai recebendo, então, muitas graças, vai recebendo, então, o amor de Deus, né? Essa alma, ela vai evoluindo, então, no sentido de santificação. O padre Paulo Ricardo, em uma dos seus comentários à obra de Santa Teresa, ele diz que ele já considera que na quarta morada a pessoa já é santa. Ele parte do princípio que se já saiu, a alma já não vive mais em pecado mortal e não tem pecados veniais, então que a alma já é santa, é uma alma que ainda precisa crescer espiritualmente para chegar ao máximo grau de união com o Senhor, né? Santa Teresa diz que as almas, para elas irem direto para o céu, né, para elas não passarem nada, nem um pouco pelo purgatório, elas precisam estar em estado de matrimônio espiritual. Em uma dos seus relatos, na verdade no livro da vida, aqui não no Castelo Interior, Santa Teresa vai falar que poucas, ela vai descrever, né, São Frei Pedro de Alcântara, por exemplo, que foi um dos diretores espirituais de Santa Teresa, que ela viu, né, ele indo direto para o céu. E poucas foram as almas que ela viu indo diretamente para o céu, que muitas almas precisavam ainda passar pelo purgatório. Então, é provável que a alma ainda em quarta, quinta morada ainda, ou sexta morada, ainda não esteja tão unida que não precise ainda passar, mesmo que um pouco, pelo purgatório, né, para aí unir-se mais perfeitamente ao Senhor. O mal aqui, né, na quarta morada, ele vai tentar, pode ser que ele até tente agir. Santa Teresa fala que a tentação aqui ela é importante, porque é importante que a alma seja tentada, porque do contrário o demônio colocaria, né, tentaria entrar na vida mística, né, oferecendo à alma gostos que não eram na verdade de Deus. Isso poderia acabar atrapalhando a alma, enchendo ela de orgulho e outras coisas mais. E ela afirma, né, que o demônio, se ele se aproximar aqui com a tentação, ele sairá muito mais prejudicado, né, porque a alma já está aí em um contato muito importante com o Senhor. Uma coisa bastante importante aqui sobre que ela fala nas quartas e quintas, na quarta morada, é justamente sobre gostos e os contentamentos, né? Ela tenta explicar do que se trata, apesar de ser uma coisa um pouco subjetiva, né? Ela consegue, né, estabelece aí algumas comparações para tentar dizer, né, que as consolações ela vêm dos frutos do próprio trabalho. Ela não deixa muito bem claro isso, mas a impressão que se tem é que ela quer dizer que as consolações, na verdade, na verdade, a oração de recolhimento. Nós já falamos em um vídeo anterior em que a alma vai se esforçando, então, para rezar, né, vai tendo aquela contemplação que ela mesma vai trabalhando, vai buscando essa concentração, e aí no fim disso, muitas vezes a alma acaba chorando, né? Ela diz que nos contentamentos a
a graça vem muito do trabalho da própria alma, e que pode ser que venha de alguma paixão da própria alma. Na verdade, o gosto, de um modo diferente, não é algo que parte da alma em direção ao Senhor, mas de um modo diferente vem do Senhor em direção à própria alma. Então é uma graça mais fluida, ela não faz aí a distinção de qual seja melhor entre as duas, mas no caso o gosto ele vem diretamente do Senhor, né? Vem diretamente de Deus, e eles dilatam o coração, que ela assim diz, enquanto os contentamentos eles comprimem, né? Eles apertam o coração. E aí, uma coisa muito interessante, então, que ela fala, né? Eu já trabalhei aqui, já falei sobre este assunto, mas ela alerta mais uma vez sobre a questão da imaginação, né? E fala também sobre a questão dos pensamentos. Ela fala que é totalmente, durante a oração, muitas vezes os pensamentos, o intelecto, né? Muitas vezes a imaginação quer atrapalhar a oração. Ela fala que isso pode vir tanto do pecado original, né, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, quanto de uma ação do demônio, né, aqueles pensamentos ruins que porventura possam vir com o intuito de atrapalhar a oração. Ela é muito taxativa ao dizer que não tem como evitar isso, né, e não significa que pelo fato da alma estar, né, tendo imaginações ruins ou pensamentos ruins, não significa que a alma, por conta disso, não esteja unida ao Senhor. Pode ser que a alma esteja, sim, muito bem unida a Deus, mas com esses pensamentos e essa imaginação que muitas vezes divaga por outros caminhos, e a alma não consegue, então, fixar-se, né, na oração. Essa obsessão por controlar as potências, né, ela precisa acabar, isso atrapalha a oração. Por mais difícil que seja, né, conviver com pensamentos ruins, conviver com amar, com a imaginação, uma coisa que eu digo é que os maus pensamentos que nós temos todos os dias, a imaginação, muitas vezes, ela é boa porque, de certo modo, ela acaba sendo positiva, porque ela nos mostra como nós somos miseráveis e a total dependência que nós temos de Deus para a nossa santificação. A gente vê a maldade que há em nós, advindo do pecado original, ou mesmo, né, por ação diabólica, mas como é grande a maldade que existe em nós e como nós somos dependentes de Deus. E que nós devemos, então, a partir disso, nos abandonar nas mãos do Senhor. Então não permita, caro irmão, cara irmã, que a imaginação, os maus pensamentos durante mesmo a oração te atrapalhem de rezar. Muitas vezes você se coloca a rezar, se coloca no Santíssimo e a imaginação, muitas vezes, os pensamentos divagam e você não consegue, de modo algum, fixá-los no Senhor. Isso não significa que você não esteja unida a Deus. É claro que a gente vai tentar, então, fazer todos os nossos esforços necessários, com o objetivo, então, de nos concentrar, de estarmos aí em oração e etc., de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas certos de que não será, de que a nossa imaginação, nosso pensamento vai muitas vezes devagar, mas nem por isso não haverá santificação nesse processo, né? E aí, né, os nossos sentidos e coisas exteriores parecem ir perdendo os seus direitos, ao passo que a alma recupera os seus. Então, nessa progressão espiritual, a gente percebe que os sentidos, né, e aí as potências, ao longo de todo esse percurso interior da alma, eles vão, então, se santificando, eles vão, então, ficando mais contidos dentro da vontade de Deus. Então, por mais que mesmo, né, a imaginação ela fique pouco tempo presa ao Senhor, o Senhor vai trabalhando ela aí nesse processo de santificação, vai trabalhando o intelecto, vai trabalhando as potências de um modo geral. Mas a imaginação né, certamente a louca da casa, como diz a própria santa. Né? A gente deve tratar a imaginação como uma louca quando ela nos sugere aquilo que não é bom. E que ela não nos atrapalhe, nem a imaginação, nem os pensamentos, o intelecto, que eles não nos atrapalhem, né, de rezar. E aí ela adentra, então, a quinta morada que uma questão muito interessante dela, ela é caracterizada, na verdade, pelo terceiro grau de oração. Lembra daquilo que a gente falou nos vídeos anteriores aí sobre o terceiro grau de oração?
em que a vontade e o intelecto na oração vão ser tomados por Deus e a imaginação ainda vai devagar, né? Então ela vai explicando aí na quinta morada. Eu não vou falar mais sobre esse assunto, porque eu já falei suficientemente sobre ele, né? Deus vai querer tudo para si, então a alma na quinta morada ela vai buscando se entregar mais a Deus, e Deus vai pedindo mais então dessa alma. Então a alma vai buscar se entregar mais e mais e mais, vai querendo dar tudo a Deus, e Deus vai querer tudo desta alma, né? É um tempo muito interessante, porque aí nessa fase de união, né, na fase ali do noivado, em que vai acontecer todo aquele processo da noite escura, né? É extremamente interessante que a alma vai sofrendo, então, vai se entregando a Deus. A própria oração da alma vai se tornando uma oração cada vez mais unitiva, uma oração cada vez mais de entrega ao Senhor. E Deus vai querendo tudo da alma, e a alma vai entregando tudo. Até que ela possa, então, viver o matrimônio, né? Então são como dois enamorados, né, que vão trocando juras de amor, né, dizendo que um ama o outro, e aí quando passa para o noivado, as juras de amor, né, os ditos de amor entre os dois são mais profundos. E no casamento, então, há essa entrega total. Então Deus vai querendo, vai exigindo, entre aspas, né, vai pedindo, né, Deus não exige, mas pede desta alma mais, mais, mais. E a alma tal qual ela vai se entregando, né, o Senhor vai a santificando. Até que Deus, então, a alma que se entrega, a alma vai se entregando, se entregando, se entregando, Deus então toma a alma para si, né? Deus pega então a alma para si e une-se então a ela, mas claro, apenas após a alma dizer muito e muito que quer verdadeiramente o Senhor, né? Deus recebe em ouro, o diabo em papel, né? Diz no livro de Machado de Assis, ele diz isso, e é verdade, né? Para Deus unir-se à alma, é necessário que a alma se entregue muito a Deus. E aqui, né, muitos sofrimentos, muitos problemas vão aparecer para que a alma possa, então, se santificar, né? É interessante que Santa Teresa levanta, aqui na quinta morada, uma coisa interessante. São João da Cruz diz a mesma coisa, mas de um modo um pouco diferente. Mas ela fala que Deus está... Isso é uma coisa que às vezes até as pessoas, os leigos, eles acabam tendo essa dúvida, ou mesmo consagrados, sobre a presença de Deus, né? E aí Deus... É interessante que São João da Cruz explica isso melhor do que ela, mas ela levanta essa bola aqui, né? Que as pessoas perguntam, né? Deus está em todas as pessoas? Mas e o assassino? O pecador? Deus está em todas as pessoas? E aí é necessário que se faça essa distinção. Deus está presente nas pessoas por essência, por graça e por feição. Deus está presente nas pessoas por essência. Em todas as pessoas, Deus está presente por essência. Aquela pessoa, mesmo que ela seja muito pecadora, ela foi feita por Deus. Ela é amada por Deus. E mesmo que aquela pessoa esteja em grave pecado, mesmo que aquela pessoa esteja com uma vida toda torta, toda errada, seja a pior pessoa do mundo, Deus está presente nela por essência. Foi Deus que criou aquela pessoa. Isso é insolúvel. Deus está presente, entretanto, nas pessoas de um grau acima, que é por graça. São aquelas pessoas que não vivem, né, que vivem em união com o Senhor, né, não essa união espiritual que a gente diz aqui, mas a união no sentido de uma comunhão com o Senhor. Aquela pessoa da confissão em dia, que não vive mais em pecado mortal, que está já sobre a graça de Deus, que já luta, né, que tem uma luta pela santificação. Deus está presente nessas pessoas por essência e também por graça. E existem aquelas pessoas em que o Senhor está presente por feição, que são apenas um grupo seleto, que são os místicos, né? Aquelas pessoas com as quais Deus tem uma relação ainda mais profunda, né? Obviamente não seremos todos místicos, pelo contrário, é um grupo extremamente seleto, um grupo extremamente pequeno. Deus escolhe algumas pessoas para dar essa graça, mas é interessante que você pode perceber nessas pessoas, para quem já conheceu alguém assim, que essas pessoas são verdadeiramente especiais. Né? A oração dessas pessoas é especial, é mais ouvida por Deus, a relação é mais profunda, a doação da alma é mais profunda. Então não há que se dizer, né? Há uma preferência
Eu acho curioso que algumas pessoas se ofendem com isso, né, e não aceitam dizer que Deus tem preferência por umas pessoas em detrimento de outras. Deus quer todo mundo e ama a todos, obviamente. Mas há aquelas pessoas que são escolhidas para desempenhar a sua obra. E isso fica muito bem claro ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Vejam a preferência que Deus tem por Moisés. Moisés ia pedir, então, a Deus pelo povo. E o Senhor diz, olha, é um povo de serviço muito duro, é um povo de cabeça muito dura. Mas por causa do seu pedido, Moisés, eu vou ouvir o clamor desse povo. Ou quando Abraão, né, clama ao Senhor pela não destruição da cidade. E a gente poderia citar tantas outras, ou o casamento em Caná da Galileia, em que Deus adianta a sua hora, adianta o seu milagre, naquele diálogo enigmático entre mãe e filho. Deus adianta a sua hora, adianta o seu milagre. Ele avisa, olha, minha hora não chegou, no entanto ele faz. Jesus é o exemplo do bom filho que diz, né, o evangelho, que a princípio diz que não vai trabalhar na roça, mas vai. Diferentemente do filho ruim, que fala que vai e depois não vai. Ele diz, olha, mulher, a minha hora ainda não chegou. E Maria sai daquele casamento em Caná da Galileia e simplesmente diz ao povo, faz tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. Não teve conversa. Não teve conversa que nós tenhamos conseguido inteligir sobre ela. Ela pede um milagre, que ele faça algo, que ele intervenha. Olha, eles não têm mais vinho. Ele diz, então, a minha hora não chegou. E ela sai dali certa de que a graça iria acontecer. Que intimidade é essa? É uma preferência. Né? É uma preferência. Eu vejo, às vezes, padres pregando isso de um modo que Deus quer todo mundo, e etc. Claro que Deus quer todo mundo. Mas não pode doer. A gente saber, né, eu olhar para ver, por exemplo, que um irmão meu tem mais intimidade com o Senhor do que eu. Né? Isso seria, no mínimo, inveja. Né? Inveja da relação do outro irmão com o Senhor. Isso não pode acontecer. Né? De modo algum. Então Deus tem as suas preferências, quer e ama a todos, mas tem suas preferências. Tem filhos especiais que conseguiram corresponder ao amor de Deus de uma maneira muito mais profunda do que nós. Né? Talvez haja até o convite para nós, mas a gente não consegue. E aí Deus está presente também nessas pessoas mais por feição, é diferente. Quem conheceu, né, teve a oportunidade de conhecer um místico, alguém que tem essa relação especial com o Senhor, vê que não é normal a relação. É completamente especial. E eu, ao invés de ficar com inveja, pelo contrário, eu me alegro e acho totalmente bela essa preferência do Senhor por uns, né? Porque através dessa relação tão bonita, a gente pode se espelhar, a gente pode buscar ter uma relação semelhante, né? E a gente percebe que através dessas relações tão profundas, como Deus tem com Santa Teresa, Deus está presente em Santa Teresa por feição, por graça, né? E por essência, é uma escolhida de Deus. Isso aí não há que se dizer. Há uma preferência de Deus em relação a Santa Teresa. E não há que se dizer em relação a isso. E ao invés de ficar com inveja da relação dos dois, eu louvo a Deus. Né? Como diz São João da Cruz, né? O céu é meu, as estrelas são minhas, o próprio Criador é meu. Né? Então no céu seremos todos uma grande comunidade. Então eu louvo a Deus porque Ele tem preferidos. Eu louvo a Deus porque algumas pessoas têm com Ele uma relação maravilhosa. Porque eu posso olhar para essas relações e aprender muito, e me santificar muito, e buscar também ter a cada dia mais e mais uma relação melhor com o Senhor. Se Deus teve preferência pelo homem em detrimento dos anjos, o grande pecado, o erro de Lúcifer foi não aceitar essa preferência de Deus por nós, que somos menores. E aí é a grande revolta. Então Deus sim tem os seus preferidos, e eu louvo muito a Deus por isso. E aí, né, continuando então a quinta morada, uma coisa muito interessante, né, ela diz, o intelecto e os sentidos tocados por Deus, suspensos, eles vão sendo então mais trabalhados nessa quinta morada, né,
como eu falei, a alma já entra em terceiro grau de oração aí, rezando, né? E aí o Senhor vai trabalhando cada vez mais o desapego, né? A alma ficando cada vez mais desapegada. Obviamente, desapego não é a mesma coisa do que desleixo, né? Ser desapegado de tudo, de todos, não é ser indiferente. Santa Teresa diz, olha, isso não quer dizer que esse desapego que a alma alcança aqui na quinta morada, né, não significa que a pessoa não vá amar, né, não vai morrer um tio, vai morrer o pai, a pessoa não vai ficar triste. Não se trata disso. Mas a pessoa já entra num estado de sabedoria infundida pelo Senhor, né, uma sabedoria muito maior que, sendo essa a situação, sendo essa a vontade de Deus, a pessoa vai se conformar com isso. E é interessante também Santa Teresa aqui fala-nos, né, sobre a importância da caridade fraterna, né, da importância de ajudar as pessoas, né, para agradar então ao Senhor, né. Como eu falei, Santa Teresa, a gente percebe que Marta e Maria andavam muito bem unidas, né. Apesar dela sempre ser vista muito como apenas a parte da oração, mas era uma mulher que trabalhava, queria apenas rezar, dependesse da vontade dela, apenas rezava, mas que também buscou e alerta sobre a importância das obras. Né? Ela, no próprio livro tem uma parte que ela fala, né, sobre Marta e Maria precisam andar sempre unidas. Então essa oração precisa vir então com obras. Então aqui a gente entra então, né, na quinta morada, a gente entra então na fase unitiva, com a união. Então nós vamos ter então aqui na quinta morada a união, nós vamos ter então o matrimônio, o noivado, então depois teremos então o matrimônio, né? Percebam como Santa Teresa é extremamente didática. E ela vai falar sobre essa união, que ainda não é o matrimônio, que ainda não é o noivado, né? E aí ela diz, a alma quer fazer a vontade de Deus apenas. É como se a alma visse de modo secretíssimo quem é este esposo. Então a alma tem aí um vislumbre de Deus, muito rápido, muito repentino. É apenas o estado de união, nem é noivado. E aí ela vai trabalhando através dessa analogia, né, de um relacionamento, né, entre homem e mulher, um relacionamento afetivo. E aí eles vão começando a conversar, eles vão dialogando, vendo se as personalidades aí, né, o jeito de ser se encaixam, mas é apenas um vislumbre ainda. Não é noivado, não é matrimônio, mas já começa aqui o estado de união. Então a alma, nesse momento, ela deixa então a via iluminativa, quarta, um pedaço da quinta, e aqui já no fim da quinta ela já vai entrando então no estado de união, ela vai estar unida ao Senhor. Mas essa união ainda, ela dura, obviamente ela dura então pouco tempo, né? Esse estado de união aí em relação à oração, mas ela já vai se unindo então ao Senhor. Ela alerta sobre a necessidade de fugir das ocasiões de pecado, afirma que o demônio vai fazer muita guerra em relação à alma para que ela se perca, ela não quer que a alma entre no estado de noivado de modo algum, é uma alma extremamente evoluída espiritualmente, mesmo a alma parando aqui já é uma alma que já foi muito longe. Nós estamos falando de uma pessoa que já não peca mais mortalmente, que já não peca mais venialmente. Olha o tamanho dessa alma. Olha o tamanho do amor de Deus que a gente encontra aqui. E ainda assim, essa alma ainda precisa progredir mais para se unir perfeitamente ao Senhor. Então ela entra então nesse estado de união para depois crescer mais, mas é necessário estar atento. Ela fala que conhece, então, sabe, de almas que se perderam, né, estando mesmo já nesse estado tão elevado. Né? Ao longo de toda a vida, obviamente, a alma pode se perder, mas é muito difícil que a alma, no estado de matrimônio espiritual, por exemplo, perca, né, então, se desvie dos caminhos do Senhor. Pessoal, por hoje é só. A gente, então, na nossa próxima aula, na nossa próxima conversa, nós vamos falar, então, das sextas, né? E se der tempo, sexta morada, ela é imensa, são 11 capítulos. E a gente fala, então, das sextas e das sétimas moradas em uma ou talvez 2 aulas, em um ou 2 vídeos, talvez. Agradeço a vocês pela paciência, pela escuta, curtam aí o vídeo, nos ajude nesse processo de evangelização. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.